E aí galera, tudo bom? Estamos aqui hoje para a nossa aula de número 17. Hoje falando sobre mais um tema aí, meio da segunda série, pode ser na primeira também, chamado calorimetria, tá bom? Então os nossos objetivos é conceituar a calorimetria, o estudo da física, tá bom? Calorimetria, então galera, o que significa esse ramo? Calorimetria é um ramo da física que estuda as trocas de energia entre os corpos ou sistemas, quando essas trocas se dão na forma de calor. Ou seja, como a gente falou, o calor pode ser entendido como uma forma de energia, que a gente já vai ver aqui, tá bom? A gente já vai ver. O calor pode ser uma forma de energia. Então a calorimetria vai estudar as trocas de energia entre corpos ou sistemas quando essas trocas se dão na forma de calor. Calor significa uma transferência de energia térmica de um sistema para outro. Ou seja, podemos dizer que um corpo recebe calor, mas ele não possui calor. Então um corpo ele não tem um calor próprio. Ele vai receber. Beleza? Então, tem até aqui, né, um desenho para representar ali, ó, sólido, gasoso, né? Se um tiver com mais temperatura, vai passar para o outro não tem uma temperatura certa, tá bom? Nenhum corpo pode ter o seu calor próprio, ele sempre vai receber. Ó, gente, esse exercício aqui, ele é muito importante e ele é um pouquinho da última aula dos estados físicos da matéria. Mas esse exercício, ele aparece na escola, ele aparece até no Enem. Então, olha só. O naftaleno, comercialmente conhecido como naftalina, empregado para evitar baratas e roupas, funde em temperaturas superiores a 80 graus Celsius. Sabe-se que as bolinhas de naftalina, a temperatura ambiente, têm sua massa constantemente diminuída, terminando por desaparecer sem deixar resíduo. Essa observação pode ser explicada pelo fenômeno da fusão, sublimação, solidificação, liquefação ou ebulição. Então, fusão é quando passa do estado sólido para o líquido, não é, né? Solidificação é quando passa do estado líquido para o sólido, né? Que são vários, daí eu não vou lembrar muito agora, gente. Me desculpa se eu falar errado, tá? Me corrija aí. Solidificação do líquido para o gasoso, ou do gasoso do líquido para o sólido, ou do gasoso para o sólido. A liquefação seria do sólido para o líquido, né? No caso a gente citou até os exemplos da nuvem lá. E ebulição. Ebulição, acho que seria do sólido para o gasoso, né? Eu acho que é. Não, na verdade do sólido para o gasoso é a letra B, né? Sublimação. Então olha só, a resposta, a naftalina é a bolinha, ela está em estado sólido. Mas você observa que ela desaparece sem deixar resíduos, então ela acaba virando um gás de alguma forma. Então a sublimação é a passagem do sólido para o gasoso. Então, alternativa B, beleza? Calor e temperatura agora, meus queridos. Então, qual que é a diferença entre esses dois termos que há muita confusão na física ou na química, tá? Na verdade, temperatura de um objeto ou meio é a medida de o quanto estão agitados seus átomos e moléculas. Então, a temperatura é o grau de agitação dos átomos ou moléculas de um corpo. Enquanto que o calor, ou energia térmica, é a quantidade de energia envolvida nessa agitação molecular. Então, calor é a quantidade de energia que tem, temperatura é o grau de agitação térmica, para nós medirmos a agitação térmica das partículas, dos átomos, moléculas deste corpo. Belezinha? Então é isso aí, galera. Hoje a aula foi bem básica e bem simples, tá? Então o que nós vimos? Conceituamos calorimetria, estuda a transferência de energia entre os corpos ou sistemas quando a energia é em forma de calor. E vimos a diferença de calor e temperatura, né? Temperatura é o grau de agitação das moléculas ou átomos de um corpo. E o calor é a quantidade de energia que existe nesses corpos. Beleza? Nesse grau de agitação aí dessas moléculas. Nos corpos em si, né? Galerinha, quero agradecer vocês por assistir essa aula, bem curtinha, mas já explicou bastante. Próxima aula continuamos com calorimetria. Eu acho que nós já vamos começar vendo dilatação daí, tá bom? Até a próxima aula.